Vamos começar quebrando um dos maiores mitos da história antiga. A gente costuma olhar para o passado como se fosse só um monte de eventos seculares aleatórios, né? Impérios subindo, impérios caindo. Mas a nossa análise de hoje vai mostrar que, na verdade, a história tem um roteiro meticulosamente planejado. É hora de a gente repensar tudo o que sabemos sobre como o mundo foi preparado para o evento mais crucial de toda a humanidade. Bom, vamos direto ao ponto. Existe um mito super popular de que os 4 séculos ali entre o Antigo e o Novo Testamento, basicamente do livro de Malaquias até Mateus, foram os famosos anos de silêncio. É muito fácil a gente presumir que, só porque não tinha um profeta inspirado escrevendo escrituras na época, Deus simplesmente cruzou os braços e botou o mundo no mudo, certo? Errado. As fontes históricas e teológicas provam exatamente o oposto. Foi uma era de barulho ensurdecedor, de guerras e de uma preparação incrivelmente frenética. Seção 1. A plenitude dos tempos. O tempo exato. E é aqui que entra a tese central do que a gente está analisando. Essa lacuna histórica de 400 anos não foi de forma alguma um abandono divino, mas sim uma preparação ativa e magistral em escala global. Absolutamente nada estava parado. Cada pecinha do tabuleiro do mundo antigo estava sendo movida para um propósito muito específico. Essa ideia inteira se baseia neste texto fundamental. O apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na versão Almeida Corrigida Fiel: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gente, essa frase não foi jogada ali por acaso. Ela carrega um peso histórico e teológico monumental, deixando claro que a encarnação não aconteceu num dia qualquer que sobrou no calendário. Agora, o que é fascinante sobre esse conceito, e o comentário bíblico Champlin explica isso de um jeito brilhante, é que plenitude dos tempos não significa só que passou muito tempo. Significa o clímax, o momento exato e apropriado. Imagina um relógio de contagem regressiva gigantesco, onde cada engrenagem minúscula foi desenhada para culminar num segundo perfeito. O período pré-messiânico literalmente se completou ali. Seção 2. O herdeiro e o escravo. A analogia de Paulo. Mas aí a gente fatalmente se pergunta por que essa espera tão longa foi necessária? Por que 400 anos? O comentário bíblico Moody ajuda a gente a entender isso, trazendo uma analogia genial que o próprio Paulo usa bem no comecinho desse capítulo 4 de Gálatas. Pensa no seguinte: a humanidade inteira, durante esse período intertestamental, era como um herdeiro muito jovem, um menino. Paulo argumenta que enquanto a criança é imatura, a vida dela na prática não é muito diferente da vida de um escravo. Ela fica ali, sob o controle estrito de tutores e administradores, totalmente submissa às regras duras do mundo e a uma religião superlegalista. A humanidade precisava passar por essa rígida disciplina sob a lei para amadurecer. Só assim, no tempo cravado pelo pai, estaria pronta para se tornar o filho maduro e finalmente receber a herança através da graça. Seção 3. A preparação do mundo. Infraestrutura global. E o mais incrível é que essa maturação espiritual caminhou de mãos dadas com uma preparação física literal do planeta. O cenário geopolítico estava sendo moldado de forma impressionante. Vamos dar uma olhada em como essa infraestrutura toda para o Evangelho foi construída na prática. A nossa linha do tempo aqui mostra bem essa transição tumultuada de potências globais. Como detalhado pelas fontes lá do canal Coluna de Fogo, com o Glauco Machado, a gente entra nesse período interbíblico sob o controle até que tolerante do Império Persa. Aí, por volta de 330 a.C., chega Alexandre o Grande varrendo o mundo antigo e instaurando a cultura grega de vez. Depois, a gente vê a opressão brutal síria e a corajosa revolta dos macabeus lá na Judéia, até que perto do ano 60 a.C., os romanos marcham sem dó sobre Jerusalém. Reparem bem, a história estava acelerando, não parando. E tudo isso ilustra brilhantemente como esses grandes impérios atuaram como ferramentas de uma orquestração muito maior, mesmo sem fazerem a menor ideia disso. Olha só, Alexandre o Grande espalhou o grego, criando pela primeira vez uma língua universal. Depois, lá no Egito, 72 sábios usaram esse idioma para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego, criando a famosa Septuaginta e tornando as escrituras acessíveis aos gentios. Aí vêm os romanos e constroem aquela malha formidável de estradas pavimentadas e estabelecem a Pax Romana, que foi uma época de grande estabilidade. De repente, a infraestrutura física e linguística para espalhar uma mensagem global rapidamente estava 100% montada. Seção 4. O clima religioso. Fome espiritual. Só que, estradas maravilhosas e um idioma comum não servem para muita coisa se as pessoas não estiverem dispostas a ouvir.
O mundo exterior estava prontinho, mas os corações humanos precisavam ser levados a um ponto de profunda fome e desespero espiritual. E o povo na Judéia sofreu horrores indescritíveis. As fontes históricas narram as atrocidades cometidas por governantes seleucidas como Antíoco Epifânio. Esse cara proibiu os sacrifícios judaicos, queimou cópias da lei e cometeu o ato absurdo de sacrificar uma porca no altar sagrado do templo. Essa tentativa brutal, na base da força, de enfiar cultura grega goela abaixo, levou a sociedade judaica a um verdadeiro ponto de ebulição. Toda essa pressão extrema acabou fraturando a religião em seitas intensas. De um lado, surgiram os fariseus, que se isolaram totalmente da cultura grega, apegando-se à lei com a severidade que muitas vezes beirava a hipocrisia. Do outro lado, os saduceus, que eram a elite mais rica e aristocrática, e que preferiam o conforto de cooperar com o poder de Roma. E ainda tinham os essênios, que simplesmente olharam para aquela sociedade corrupta, desistiram de tudo e fugiram para o deserto para viverem isolados, aguardando o Messias. O tecido religioso da época estava esgotado, totalmente dividido e muito ansioso. Então, o ponto crucial aqui é o peso duplo que desabou sobre os ombros da humanidade naquele instante histórico. De um lado, o esmagamento físico e político dos romanos e de reis paranoicos como Herodes, que governava na base do terror. Do outro lado, o esmagamento interno e espiritual vindo de líderes religiosos que impunham fardos legais que eram simplesmente impossíveis de carregar. Essas duas forças colidindo provaram de uma vez por todas que a humanidade era totalmente incapaz de salvar a si mesma. O resgate precisava vir de fora. Seção 5, momento exato, a plenitude. Tendo construído todo esse cenário histórico de cair o queixo, a gente retorna agora para o grande clímax da narrativa, o cumprimento lá de Gálatas 4:4. Vamos avançar e ver como isso tudo se amarra no final. Pensa comigo. Com um idioma universal pronto para pregação, estradas seguras conectando os continentes, uma lei exaurida que já tinha provado a falência espiritual do ser humano e todo mundo em uma expectativa messiânica fervilhante, todos os incontáveis fios da história global se uniram para formar um momento único. Um e apenas um momento exato na história de todo o universo estava perfeitamente maduro. É impossível olhar para esses fatos todos e não ficar maravilhado. Como o comentário Champlin aponta muito bem, a história, olhando por esse prisma, aparece não como um mero relato de impérios humanos que sobem e descem ao acaso, mas como uma crônica intensamente espiritual. Os governantes se achavam os donos do mundo construindo seus legados, mas estavam só atuando como peões em um majestoso plano de redenção. O que tanta gente chama de anos de silêncio foi, na real, o barulho dos bastidores de Deus arrumando o palco. E a gente chega ao fim dessa nossa análise com um pensamento muito instigante que salta direto da magnitude de tudo isso. Se a plenitude dos tempos exigiu séculos de revoltas, construções de estradas, traduções de textos e o alinhamento de nações inteiras para que a esperança chegasse num milissegundo correto, como é que a gente pode subestimar a orquestração do tempo nas histórias que vivemos hoje? A história tem sim um propósito, e o tempo nunca flui em vão. Fica a nossa esperança de que esta explicação tenha iluminado esta época tão fascinante e despertado a vontade de todo mundo de continuar explorando as ricas camadas por trás dos textos antigos. Muito obrigada pela companhia de sempre e até a próxima exploração pelo conhecimento.